Uma dúvida muito frequente. As pessoas perguntam: quanto tempo eu tenho que cumprir para progredir do regime fechado para o semiaberto? Dependendo do crime, se foi sem violência e sem grave ameaça, 16% da pena. Se a pessoa é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça, ou seja, um furto, ela tem que cumprir 20% da pena. De 10 anos, um exemplo, ela tem que cumprir 2 para progredir para o regime semiaberto, caso ela esteja no fechado. Se a pessoa cometer um crime hediondo, se ela for primária, ela tem que cumprir 40% da pena. De 10 anos, caso ela esteja no regime fechado, ela tem que cumprir o quê? 4 anos para ir para o semiaberto. Agora, 40%, eu estou dizendo aqui de um crime hediondo, de acordo com a Lei de Execuções Penais, é 40% da pena aplicada. O juiz que condena uma pessoa a 10 anos por tráfico de drogas a regime inicial fechado, se ela for primária, ela tem que cumprir 40% da pena em regime fechado. E 40% de 10 anos é 4 anos. Agora, se o juiz condenar uma pessoa a 40 anos, 40 anos por tráfico de drogas, ela vai ter que cumprir 40% de 40 anos no regime fechado para poder ir para o semiaberto. 40% de 40 anos dá 16 anos. Presta atenção nisso, muita gente erra. 40% de 40 anos vai dar 16 anos no fechado para poder ir para o semiaberto. Não vai para a rua, vai para o semiaberto. Digamos que a pessoa cometeu um crime com associação criminosa, organização, quadrilha, uso de arma de fogo, um homicídio, e ela praticou tantos crimes em determinado dia que a soma das penas do crime de homicídio com tráfico de drogas, associação, organização criminosa, feminicídio, roubo de um carro, a pena de 300 anos. Melhor, vamos dizer 400 anos. Existem casos que algumas pessoas são condenadas a 400 anos, porque praticaram vários crimes naquela semana, por exemplo. Então, para a pessoa poder progredir do regime fechado, digamos que o juiz fale, condena o fulano de tal a 400 anos de prisão em regime inicial fechado. Ela tem que cumprir quanto tempo da pena em regime fechado? 40%. Eu estou dando como exemplo uma pessoa primária que praticou um crime hediondo sem morte. Porque se for com resultado morte, aí o tempo já é outro. Mas o que eu quero que vocês entendam é que os 40% que a pessoa tem que cumprir é da pena aplicada. Se um juiz deu 400 anos de prisão, a pessoa tem que ficar o quê? Tem que ficar 160 anos em regime fechado. Em regime fechado. Para ela poder progredir para o semiaberto, ela tem que ficar 160 anos no regime fechado, para esse exemplo que eu estou dando de uma pessoa que foi condenada a 400 anos. Aí você vai falar assim, mas a nossa Constituição e a nossa Lei de Execuções Penais nos garante agora que o tempo máximo que uma pessoa pode ficar presa pelo crime praticado é 40 anos. Exato. Então ela não vai ter que ficar os 160. Ela vai ficar no regime fechado, 40 anos. Depois dos 40 anos, ela nem vai ter a possibilidade de progredir para o semiaberto, nem para o aberto. Ela já vai direto para a rua. Agora é o seguinte, isso só é vantagem para uma pessoa nova, porque se ela tem 20 anos e vai ficar 40 anos presa, com 60 ela vai para a rua. Agora, se ela tem 50, pega 400 anos de prisão, se ela for ficar 40 anos presa, ela vai sair com 90. Então, pouco provável que ela consiga ficar esse tempo todo presa. Entenderam? O prazo para progredir de 20% da pena, 30% da pena, 40%, 50% da pena progredir do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, não é o tempo máximo que está na nossa Constituição, de 40 anos. É o tempo máximo em que uma pessoa foi condenada. Se uma pessoa for condenada a 1000 anos de prisão, ela tem que cumprir 40% de 1000 anos, que seria 400 anos em regime fechado, para ela poder progredir para o semiaberto. Mas como não existe pena em que dure 400 anos e ninguém vive 400 anos, o tempo máximo, que é de 40, é o tempo que ela vai ficar presa para poder ir para a rua. Espero ter conseguido explicar isso para vocês e até mais.